Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pega o seu chazinho, hoje não vai ser café porque tá mais frio aqui. A gente vai ouvir hoje a live que eu fiz com a doutora Cecília. Ela é pediatra, especialista em lactação e ela vai dar várias dicas para você que tá grávida, tá se preparando para esse momento especial de amamentação, ou se você já está com seu bebezinho no colo e tá tendo algumas dificuldades. Então assista até o fim, porque ela deu várias dicas valiosas de como amamentar sem dor. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, compartilha, curte, comenta e assista até o fim. Vocês vão adorar. Obrigada, um beijo! Que a gente ainda tem muitos mitos em relação ao preparo para a amamentação. Então, a gente vê ainda muitas informações desatualizadas, mesmo de profissionais de saúde, dizendo que a mãe deve preparar a mama para a amamentação usando concha, usando bucha, tomando banho de sol, para deixar a mama calejada, entre aspas, enfim. E hoje a gente sabe que o melhor preparo para a amamentação é a informação. Então, enquanto pediatra, era muito comum que as famílias me procurassem ainda grávidas, que a gente fizesse uma consulta de pré-natal para tirar, né, as primeiras dúvidas, até para que eles me conhecessem como pediatra, porque a gente sabe que é uma escolha muito difícil, né, a gente decidir quem é que vai ser o pediatra dos nossos filhos, enfim. Então, era muito comum a gente fazer essa consulta de pré-natal, que era justamente para isso, para dar informação. Então, nessa informação, a gente pode fazer, né, como pediatra e pode fazer como consultor de lactação. Então, as famílias que desejam, né, aprender, saber, né, como se preparar para a amamentação, é muito recomendado que eles façam essa consulta de pré-natal ainda durante a gestação com uma consultora em lactação. Então, nessa consulta, a gente vai tentar perceber, individualizar aquele caso, né? Como foi a gestação, se a mãe tem alguma patologia, se ela tem alguma cirurgia mamária, se já teve uma gestação, uma amamentação anterior, enfim, porque a gente sabe que há alguns fatores de risco que podem trazer um pouco mais de dificuldades, né, na amamentação. Então, por isso que é importante a gente ter essas informações durante a amamentação, mas nada de preparo ali na mama. Deixa a mama em paz. Durante a gestação é importante a gente tentar perceber se a mãe sentiu alteração na mama, porque geralmente a gente tem, né, alteração da cor do mamilo, da areola, do tamanho da mama, percebe que esses tubérculos ficaram um pouco mais evidentes. Então, tudo isso é importante que a gente perceba nessa consulta, porque tudo isso pode ter impacto ali na amamentação. Entendi. Mas o nosso organismo já faz esse preparo de forma natural. Então, é a gente não separar mãe e bebê no pós-parto, né, após o nascimento ali imediato, mesmo que a via de nascimento seja uma cesárea. Então, a gente sabe que essa hora dourada, que o pele a pele, o bebê ficar ali no colo da mãe, no seu habitat natural, fazer essa transição de uma forma natural, faz toda a diferença nesse início da amamentação. Então, a gente tem algumas fases, são 9 fases ali do bebê depois que ele nasce, até realmente ele começar a sugar. E a gente tem que ter essa paciência de deixar que o bebê faça esse processo por conta. Então, o fato de deixar o bebê ali no pele a pele, deixar próximo da mãe, vai fazer com que ele gradativamente busque a mama de uma forma ali natural, sem que a gente precise forçar essa primeira pega. A gente sabe que o bebê deve idealmente mamar na primeira hora de vida, então a gente deve fazer com que esse ambiente seja propício para essa mamada. Mas também não é aquela recomendação de o bebê mal nasceu e a gente ficar forçando o bebê ali contra a mama. É deixar a mãe e o bebê se conhecerem, deixar que eles tenham essa possibilidade, porque o bebê tem o reflexo de busca, enfim, e ele vai sendo guiado para que ele alcance ali a maminha e faça essa mamada na primeira hora de vida. E é nesse sentido a informação é de que as mães e o bebê, né, tenham a possibilidade dessa hora dourada, porque é um direito deles, né? Que o bebê não seja separado da mãe logo ao nascimento. Então a gente via muito e ainda vê, o bebê nasce, ele é apresentado à mãe
e aí vai ser pesado, medido, examinado, enfim, e volta ali, né, pro colo da mãe já com roupa, com um monte de coisa, e já fica por cima, então já perdeu pele a pele, já perdeu ali o objetivo, né? Então a gente sabe que pro organismo do bebê essa transição é muito mais natural quando ele fica pele a pele mesmo com a mãe, e aí a gente cobre os dois, né, por cima, para que não tenha perda de calor, enfim, mas para que ele faça essa transição ali de uma forma natural. A gente vê muito vídeo do bebê fazendo esse caminho com calma, fazendo essa busca, enfim. E nós sabemos também, né, que depois dessas primeiras aí horas de vida, 1, 2 horas de vida, enfim, o bebê que nasceu a termo, que nasceu, né, no tempo certo, não foi um bebê prematuro, enfim, ele entra num período de hibernação. Então, se ele não tiver a possibilidade dessa primeira mamada, ele vai ficar mais sonolento na primeira hora de vida, vai demorar para ele fazer essa primeira mamada. Então, se a gente não possibilita essa hora logo ali após o nascimento do bebê, a gente sabe que às vezes a primeira mamada vai acontecer com horas de vida do bebê e que não é isso o ideal. O principal motivo de desistência é a dor na amamentação, né? Então é importante a gente dizer que dor não é normal, então que a dor deve sempre ser valorizada, geralmente é sugestivo de que alguma coisa na pega não está correndo bem. A gente sabe que nas primeiras mamadas, nos primeiros dias ou semanas de vida, às vezes até que o bebê consiga encaixar bem a boquinha ali com o mamilo, que é o que a gente fala que é chave e fechadura, né? Para que eles consigam fazer ali a pega bonitinha, confortável e pega efetiva, as mães podem sentir um pouco de dor por alguns segundos. Então, às vezes a gente diz ali 20, 30 segundos para mamar até o bebê encaixar direitinho, conseguir posicionar, conseguir ajeitar a cabecinha, o queixo, o nariz. Às vezes esses primeiros segundos pode ter alguma dor ali de adaptação, mas uma dor que persiste a mamada inteira não é normal. Então sempre tem alguma coisa ali que não está acontecendo. A gente ainda ouve muito dizer que amamentar, que a dor é normal e que as lesões na mama são necessárias, que a mama precisa calejar, que é assim mesmo, faz lesão e vai calejando, depois melhora. E não é assim. Não. Então, se a gente tem dor é porque tem alguma coisa ali que não está acontecendo, que não está correndo muito bem, né? Geralmente a gente percebe, né, que tem muitos pontos de tensão que prejudicam essa amamentação. Então, aqui como consultora, principalmente, a gente percebe que aqueles casos que não há outras dúvidas, enfim, que o bebê realmente tem bastante tensão. Uma colega usa um termo que eu acho que é muito didático, que quando o bebê está no intraútero, ele está todo empacotadinho, todo encolhidinho. A hora que ele nasce e ele desempacota, às vezes pode ter alguma tensão, pode ter um torcicolo pela posição do útero, pode ter tensão cervical, e aí a gente começa a ter várias compensações. E geralmente o primeiro sinal vem justamente na amamentação. Então a osteopatia é sensacional. Tão pequenininho, né? A gente pensar em dinâmica, biodinâmica, até com criança que nem sustenta a cabeça, né? Sim. O resultado é incrível. E até quanto mais eu conheço aqui de osteopatia, uma colega fala e eu concordo que todos os bebês merecem ser vistos por um osteopata, porque em algum momento pode haver alguma tensão que vai aparecer, ou na amamentação. Às vezes aparecem outras questões do bebê, que eu também não vou falar muito, senão a gente foge muito do tema. Mas então, às vezes, assim, a dor, geralmente a gente pensa, né, nessa questão de tensões, que às vezes é isso, né, do bebê não conseguir se posicionar de forma adequada, pode ser alguma tensão. E um outro assunto que é muito frequente é a questão do freio, né, do freio lingual, que a gente fala muito. E às vezes a gente até ouve que isso não existia, agora que existe, é novidade, enfim, mas não, sempre existiu.
Até com esses dias estava assistindo uma outra aula sobre os freios, e eles diziam que antes as parteiras deixavam até a unha, né, comprida, porque se o bebê tinha o freinho da língua, a hora que o bebê nascia, cortavam com a língua, com a unha, aquele freinho embaixo da língua, sabe? Então sempre existiu. Mas a gente agora tem olhado para ele, né, com outros olhos, que a gente sabe do impacto que pode ter na amamentação. Mas então, só para você completar, a língua presa, ela interfere porque a língua, ela precisa fazer esse movimento para cima. Isso. Para comprimir o mamilo e a areola. A língua precisa fazer um movimento ondulatório para conseguir fazer aquele movimento assim de extração, né, que a gente diz aqui do leite materno. Então, se a língua ela não consegue, né, não tem essa mobilidade necessária, a gente sabe que isso vai impactar na amamentação. Então, geralmente os sinais são de dor na amamentação, às vezes há esse desconforto até da mãe e do bebê, que o bebê tenta posicionar e não consegue, aí pega e sai, pega a mama, sai, chora, enfim, não consegue fazer esse vácuo, né, dessa forma adequada que deveria fazer para a amamentação. Geralmente há uma constatação de baixo ganho do bebê, porque como a pega não é perfeita, ele não consegue extrair leite, né, da forma que seria necessária para ele se alimentar. Para mais, né, do que o normal por fome. Sim. Geralmente a gente tem esse baixo ganho ponderal e aquele bebê que ele mama e que ele não sai satisfeito da mama. Então, às vezes, quando a gente diz também tem que ter um pouco de cuidado, que a gente sabe que a amamentação em livre demanda, ela é intensa e geralmente, né, nos primeiros dias, principalmente, é um bebê que parece que está o tempo inteiro na mama, mas a gente tem que ter certeza que aquelas mamadas que ele faz são mamadas efetivas, né? Que não há nenhuma outra compensação, nenhuma outra questão envolvendo aquele processo. Então, geralmente, a dor é sempre um sinal de alerta. O baixo ganho de peso do bebê, a gente precisa perceber por que é que essa mamada, essa extração, né, não está sendo eficaz. Então, esses são ali, geralmente, os primeiros sinais de alerta e que são muito precoces. Nas primeiras 2, 3 semanas de vida do bebê, a gente percebe que tem alguma coisa que não está correndo muito bem, né? E assim, até para a mãe ficar de olho, a fralda que não enche muito também é um sinal. Vamos supor que vai para consulta só dali a 5 dias. Ela pode ficar de olho também se a fralda não ficar cheia. Sim. A gente sabe que nos dias de maternidade a gente tem o peso de nascimento do bebê, o peso do primeiro dia, o peso do dia da alta, enfim. E geralmente a consulta acontece ao redor de 5, 7 dias de vida. E na orientação da alta, o que a gente diz para a mãe perceber isso, os sinais de fome e saciedade do bebê e como é que estão xixi e cocô. Porque se o bebê que se alimenta bem terá essas eliminações presentes, né, de forma adequada. Então esses são os sinais também de alerta para os pais perceberem em casa se está correndo tudo bem, né, com a mamada ou não, enfim. Olha que interessante, então, se você tá com fissura, se você tem aquelas rachaduras, se você tá sentindo a mama dolorida, é porque a pega não tá correta mesmo. Tem alguma coisa que não está correndo bem, porque não é normal fazer fissura, a mama não tem que calejar, não é normal essa dor persistente durante toda a mamada. A gente sabe que há outras questões, como a gente comentou agora brevemente, né, do ducto entupido, da candidíase, tem outras patologias que causam dor, mas de qualquer forma a dor nunca é normal. Então a gente precisa sempre avaliar o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para resolver aquela dor. Mas então nem calo. Calo também é uma posição que está, vamos dizer, errada e está fazendo calo no mamilo de uma forma inadequada. O ideal não é ter calo. O mamilo, ele fica livre na boca do bebê quando o bebê está mamando, né? Então, ele abocanha a areola, uma parte da areola. A gente tem que tomar cuidado de dizer que tem que mamar, que tem que ter a areola inteira na boca, porque areolas têm tamanhos diversos. O que a gente diz sempre é que não pode ser só o bico. É o bico e uma parte da areola. A hora que o bebê faz essa pega correta, profunda,
o mamilo fica livre na boquinha ali do bebê, né? Ele não fica pressionando o mamilo, então não teria por que fazer calo. Um outro ponto de atenção é se o mamilo sai sempre redondinho depois da mamada. Às vezes o mamilo sai um pouquinho achatado, em forma de batom. Isso é um sinal de alerta de que está fazendo pressão de alguma forma que provavelmente não está correta. Então são pontos para a gente sempre levar em atenção. E até quando a gente precisa, né, suplementar, agora que você comentou, né, da mamadeira, a gente também tem outras formas, às vezes, né, de fazer esse suplemento, a fórmula, para também tentar proteger a amamentação. Então, o mais habitual é a gente fazer na relactação, que a gente oferece com uma sondinha, né, na mama, para que o bebê também esteja na mama e estimule mais a produção de leite materno, enfim. Evitar confusão de bicos entre a mamadeira e o peito, confusão de fluxo, porque o fluxo de leite na mamadeira é muito mais rápido do que o da mama. Então tem várias alternativas e várias sugestões que a gente consegue fazer de melhoria, enfim, quando a gente precisa suplementar, né? Que a gente fala que a gente consegue proteger a amamentação suplementando de outras formas, evitando idealmente a mamadeira, enfim. Excelente pergunta. Eu acho que é muito importante a gente dizer que não existe leite fraco, mas sim pode existir baixa produção de leite. Então, quando a gente falou, né, daquela consulta pré-natal, é importante a gente perceber se a mãe teve alguma doença, se está tomando algum medicamento, se ela tem uma cirurgia mamária, se é uma mãe que fez cirurgia bariátrica, se tem alguma alteração hormonal. Então a gente sabe que são vários fatores que regulam a produção de leite. Então nessa consulta e mesmo nas consultas de amamentação é muito importante que a gente tenha essas informações para que a gente realmente veja se há risco para baixa produção de leite por parte da mãe. E por parte do bebê, a gente precisa que o bebê tenha uma pega adequada, porque o melhor estímulo para a produção do leite é o bebê na mama. Então a gente sabe que a gente pode fazer extração, usar bomba, tem várias coisas que a gente consegue, né, fazer para auxiliar, mas o bebê mamando é o melhor estímulo para essa produção de leite. Então, quando há baixa produção, que isso pode existir, a gente tem que ver se é alguma cirurgia, alguma doença, alguma outra questão, né, materna, ou se é alguma questão ali do bebê, do que a gente falou um pouquinho dessas tensões, do freio, se por algum motivo essa pega não está, né, tão adequada como deveria para manter esse estímulo de produção do leite. Porque a gente sabe que a gente tem lá nos primeiros dias, né, a subida do leite, a pojadura, enfim, mas é a mamada adequada que vai manter essa produção adequada. Se é um bebê que está fazendo uma pega um pouco mais superficial e estimulando menos aquela mama, o organismo vai entender que não precisa produzir tanto leite. Então a produção pode cair. Então por isso que a gente precisa olhar as patologias da mãe, olhar a boquinha do bebê, toda essa posição, tensão, né, assimetrias no bebê, avaliar o bebê e depois avaliar os dois juntos, avaliar a mamada. Então é assim que a gente consegue observar o que é que está acontecendo ali na amamentação, que a gente não está tão bem e que a gente pode sugerir os ajustes. Um exemplo mais comum, uma mãe que teve uma pega que não correu tão bem, machucou, e aí como o mamilo está machucado, o bebê acaba não fazendo uma pega tão profunda porque a mãe sente dor. Então eu costumo dizer para elas que eu falo, é como se você fosse dar a mama querendo não dar, porque ela sabe que vai doer, porque tem aquela lesão, então não consegue posicionar tão bem o bebê porque ela sente dor. Esse é o mais habitual. E aí, quando a gente trata aquela ferida, a gente melhora o posicionamento, percebe, né, como é que a gente faz para o bebê pegar a mama sem machucar? Pronto, resolve. Então, a gente consegue resolver isso com 1, 2 consultas de amamentação. Quando existem outras questões,
aí a gente precisa muitas vezes do trabalho em equipe. Então, avaliar se é um bebê que vai precisar de osteopatia, se é uma mãe que realmente tem uma produção do leite que está baixa por algum motivo e a gente precisa olhar os hormônios, vitamina, alimentação da mãe. Se é um bebê que tem um freio lingual e aí a gente precisa corrigir esse freio para que ele estimule melhor aquela mama. Então pode ser do mais simples, de uma ou duas consultas a gente conseguir só com a consultora de amamentação resolver, ou a gente precisar de um trabalho em equipe para que aquela amamentação ocorra de uma outra forma. E pensando em Brasil, vamos pensar um pouquinho até em rede pública. As mães conseguem essa avaliação, atendimento de uma equipe multiprofissional para fazer essa identificação? Uma coisa que nós temos no Brasil e que poucas pessoas sabem são os bancos de leite, que eles têm profissionais que trabalham ali, que é um atendimento gratuito e que eles fazem esse apoio na amamentação. Então, muitas vezes, procurar o banco de leite da cidade onde as pessoas moram, elas podem ter esse apoio de forma gratuita. Então, isso no Brasil, às vezes, é pouco divulgado, né? Na maternidade pública ou particular, é obrigatório que o bebê saia com o teste da linguinha, com essa avaliação do freio. Mas sabemos que, às vezes, a gente fala que está tudo bem e depois percebe que não está tão bem. E depois a gente faz a correção posteriormente, né? Mas o cirúrgico. É cirúrgico mesmo. Então, no Brasil, o banco de leite, às vezes a maioria das pessoas desconhece que no banco de leite elas podem ter um apoio gratuito na amamentação. Geralmente há muitas rodas de amamentação, né? Então, em São Paulo, nós temos 2 ou 3 lugares que eles fazem rodas de amamentação, uma vez por semana, que é gratuito. E geralmente quem acompanha é uma pediatra, é uma consultora de amamentação, é alguém que está ali, que não vai tirar dúvidas, né, individuais, mas que vai conversar sobre a amamentação, enfim. E muitas vezes ali a gente já tem ajuda, tem o apoio da outra mãe que está ali ao lado com o bebê, que passou por alguma dificuldade e que ela também vai passar essa experiência dela, que acho que é uma das melhores ajudas, né, ter esse apoio de outras famílias, de outras mães, porque o puerpério a gente sabe que geralmente é muito solitário e quando você tem outra pessoa que está passando pelo mesmo ali, te ajudando, te apoiando, enfim, então isso faz bastante diferença. Então acho que buscar essas rodas de amamentação e buscar apoio de banco de leite ali no Brasil ajuda imenso, assim, acho que é um ótimo caminho. O que a gente vê bastante é que geralmente há muita desistência até por desconhecimento. É normal ter dor. Ninguém na minha família amamentou, então eu já sabia que eu não ia amamentar. Realmente, meu leite é fraco, meu bebê está chorando de fome, eu não consigo nutrir meu bebê, eu vou dar suplemento. E às vezes há um desconhecimento de que é não somente porque é difícil, mas é a esterogestação, é a adaptação do bebê aqui ao mundo externo. Então, às vezes, o bebê querer mais a mama, o colo, enfim, não é somente fome, é porque ele está precisando se alimentar de outras coisas, de cuidado, de carinho, de aconchego, de ficar ali pele a pele com a mãe, enfim. Então, às vezes, se a gente faz uma leitura errada desses sinais, eu acho que há muita desistência da amamentação. Então, por isso que é importante a gente ter essa informação e ter alguém para recorrer quando as dificuldades aparecem, né? Então, quando a gente já procurou um profissional que é pró-amamentação, ou quando a gente já tem uma consultora em amamentação, quando as dificuldades acontecem e a gente sabe que pode contar com ela, geralmente há menos chance de desistência. Mas a maioria assim, a porcentagem, né, de desistência de amamentação, geralmente é isso, é dor, é falta de informação, falta de rede de apoio. Às vezes aí a gente entra, né, em vários outros fatores, um regresso ao trabalho quando o bebê tem 2, 3 meses, enfim. Então é muito grande esse leque, né?
A gente fala que é sempre, né, multiprofissional, então às vezes a questão não está ali na amamentação, são outros vários fatores que às vezes a gente fala que a gente vai limpando o caso, né? Não tem nada na amamentação, mas de repente é uma rede de apoio que aquela mãe não consegue, que ela está sozinha. A gente percebe muito isso nas mamadas noturnas e geralmente quando a gente diz para as famílias que pode sim amamentar deitada, que elas podem fazer uma cama compartilhada com segurança com o bebê se elas desejarem. Isso geralmente é libertador, né? Porque a privação de sono é muito importante, né? Naqueles primeiros meses de vida, né? Do bebê, primeiras semanas principalmente. Então a gente precisa, muitas vezes, a consulta de amamentação não é por uma dor, mas por vários outros fatores. Então a gente tem que tentar realmente alcançar o que está por trás de tudo isso. E muitas vezes, mesmo com todas as sugestões, os ajustes, enfim, existe aquele desejo realmente da mãe de não querer amamentar, enfim, e a gente, obviamente, vai sempre acolher e validar. Mas é importante que a gente tente também olhar todo aquele cenário por trás, né? A rede de apoio é o que faz muita, muita diferença. Que é o que a gente falou lá no começo da live, né? A gente fala muito em cuidar do bebê, mas quem é que está cuidando dessa mãe? Então, às vezes, na consulta de pré-natal, a gente falar sobre isso, né? Falar com o companheiro, com os avós, quem é que vai estar ali disponível para ajudar aquela mãe, para que as expectativas, né, estejam alinhadas do que é ter um bebê recém-nascido em casa, de como são esses primeiros meses de vida do bebê mesmo, né? Sobre o suplemento, o que a gente sabe é que nenhum nunca vai ter todos os benefícios do leite materno, né? Então, o leite materno ele é espécie específico, então a gente tem inúmeros benefícios que, por mais que a fórmula ela tenha melhorado ao longo dos anos, a gente sabe que nunca vai ser igual. O que a gente tem que tentar perceber é o que está por trás de tudo isso, e isso é muito individual. Aqui, assim, são horas de curso, de aula, de reflexão sobre isso. Mas eu acho que é muito importante que a família acolha as decisões que ela fez no momento com as informações que ela tinha. Então, às vezes, pode ser que tenha sido uma orientação profissional que não foi tão adequada, ou às vezes uma leitura que a gente não conseguiu fazer, de não perceber qual que era o problema, se era a mãe, o bebê, a rede de apoio, o que é que estava acontecendo na amamentação, que fez com que desistisse, né, que chegasse nesse ponto, enfim. Eu acho que é muito importante que cada um acolha as decisões que tomou com as informações que tinha na altura, né? Porque a gente sabe que ser mãe é muito além disso. Mas a gente tem também o outro lado, aquela mãe que queria muito amamentar e que, infelizmente, não conseguiu, né, ter um apoio profissional que fosse adequado para a solução daquele problema. Então, acho que a gente precisa, né, olhar e acolher os dois lados, né? Os anticorpos maternos que estão ali ativos, eles passam pelo leite materno, mas o que a gente tem que ter cuidado é que isso não garante imunidade, são coisas diferentes. Então a gente sabe que naquele período, né, da amamentação, que a mãe recebeu a vacina e que ela continua amamentando, foi feito estudo, pelo que eu vi até o momento, por 3 meses depois da vacina, em que foi detectado que tínhamos anticorpos no leite materno. Mas essa passagem de anticorpos para o bebê é de forma passiva, é diferente do bebê tomar a vacina. Então a gente pode até falar um pouquinho da vacina da difteria, tétano e coqueluche, que a mãe toma na gestação para passar anticorpos para o bebê, porque a gente sabe que coqueluche num bebê pequeno recém-nascido é grave, porém o bebê com 2 meses ele tem que ser vacinado também. Então, mesmo a mãe que recebeu a vacina ali no final da gestação, enfim, essa vacina não é o suficiente para que o bebê fique imune
Ele recebe alguns anticorpos para ficar protegido, mas depois, aos 2 meses, ele vai ter a vacinação própria para que aí sim ele possa ter a imunidade. Então, eu acho que agora, falando do Covid, tem muitos estudos, é tudo muito recente, e o que a gente sabe é isso, que a mãe que amamenta, ela passa anticorpos pelo leite materno para o bebê. Mas não dá para a gente dizer que o bebê ficou imune, assim como os efeitos que a gente tem por receber a vacina diretamente. Que as gestantes estão mais suscetíveis, né, ao Covid, então é muito importante que elas se vacinem, né, na gestação, de acordo com as recomendações aí de cada país, porque isso é tudo muito novo, mas de acordo com as recomendações, né, que sejam seguidas, e as mães que amamentam podem sim receber a vacina, que a gente sabe que os bebês vão receber ali os anticorpos durante a amamentação. Mas a gente acaba só ouvindo, né? Ah, imagina, amamentar é natural, tá tudo bem. E às vezes a gente ouve isso, né? Eu falo que é muito diferente estar do lado da pediatra, quando geralmente a amamentação corre bem, e aí quando não corria bem, eu indicava para fonoaudióloga, para consultora de lactação, para a gente acompanhar em conjunto, e estar no papel da consultora. Porque se me chama é porque não tem nada bem, não tá nada bem. Então agora é o contrário, eu só vejo os casos difíceis, né? Os casos que precisam de ajuda. E às vezes é muito comum que as mães dizem, eu não consigo nem sair com o meu filho porque amamentar é tão difícil, ainda mais em público, que não dá, eu preciso dessa poltrona, dessa almofada, desta posição. Então são coisas que acabam não sendo prazerosas. Então é importante saber que não precisa, não é para ser natural assim, né? Que sempre que tiver alguma coisa que não está correndo bem, que a gente deve sim buscar ajuda para tentar perceber qual que é a melhor solução ali. Cecília, muito obrigada, muito. Imagina.